Vamos continuar aqui, gente. Falei sobre a parte A no vídeo anterior, a parte B vamos falar agora, ó. Deus, né, do Antigo Testamento, por que que Deus era assim? Por que que ele mandava matar crianças e até animais e mandava os caras ficarem com as jovens para servirem de escravas sexuais dele? Me explica isso. Sim, eu falei um pouco no vídeo anterior que às vezes Deus tinha que mandar extirpar uma nação inteira, porque se ficasse um vivo, o diabo ia usar aquela pessoa para fazer perversidade na terra. Eu expliquei no Antigo Testamento, os seres humanos eram possessão do diabo, desde que o diabo tomou a escritura da terra da mão de Adão. O diabo comandava, as pessoas eram consagradas aos seus deuses desde que nasciam, levavam os nomes dos seus deuses. As nações mexiam com sacrifícios de pessoas, prostituições, todo tipo de pecado, já vem falando sobre isso aqui, tá? Mas tem um caso aqui interessante em que Deus manda, fala para Moisés, Moisés fala para o povo ir lá fazer uma guerra, extirpar uma nação, e os homens trouxeram as mulheres, e pelo que ela falou aqui, eu também já vi vídeo de gente falando isso, essas mulheres se tornaram escravas sexuais desses homens por ordem de Deus e de Moisés, porque Deus é um demiurgo maligno, não é o pai de Jesus, e Moisés é Satanás, porque o Moisés fosse um profeta, ele jamais faria isso. Já vi esses vídeos. Vamos pro texto, gente? Distorceram tudo, vamos pro texto. Então vamos lá. Primeiro, por que, que Deus mandou extirpar aquela nação, que eram os midianitas, né? Israel estava passando por aí, o rei lá de Midian teve medo, ouviu a fama de Israel e falou: não, vamos traçar um plano aqui para vencer eles. Chamou lá o profeta Balaão, tem toda a história lá de Balaque, que é o rei, e Balaão, que é o profeta. Balaão ensinou esses caras a derrubar o povo de Deus. Era uma nação idólatra que praticava todos os outros pecados que eu já falei aqui, sacrifícios, entregando seus filhos a esses deuses, fazendo passar pelo fogo, e orgias e um monte de coisa, certo? O que eles fizeram, guiados pelo profeta Balaão? Manda as mulheres, mulheres belas, mulheres bonitas, irem até os soldados de Israel, seduzi-los, se deitarem com eles, se prostituírem com eles, e quando eles terminarem ali de fazer o que tinha que ser feito, as mulheres pegam lá as estátuas dos seus deuses e começam a adorar, e começam a mostrar como é o culto dos seus deuses, e seduz os homens e faz os homens também adorar. E isso aconteceu. E aí depois veio o exército e os venceu. E Deus não estava mais com eles e os venceu. E aí também veio toda aquela praga sobre eles, né? Aí Deus falou assim: não, a gente vai se vingar deles. Falou para Moisés: vai lá, envia soldados. Pegaram 1.000 de cada tribo, né? Foram até lá. A ordem era extirpar a nação. Por causa de todos os seus pecados, fazia parte ali dos pecados dos cananeus, das nações que viviam ali. Então eles já iam perecer por todas as coisas que eu já falei no vídeo anterior, e agora pior por essa ainda, porque fizeram os filhos de Israel ali, os servos de Deus, se prostituírem com os seus deuses novamente. Mas tá, por que, que Deus ordenou que se tornassem escravas? Vamos lá, olha só. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército. Moisés ficou bravo, por quê? Capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra, disse-lhes Moisés: deixaste viver todas as mulheres? Não era para deixar viver, porque as mulheres é que fizeram os caras lá se prostituir e ainda cultuar os deuses. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Percebeu? Então, é Antigo Testamento, eu falei. A coisa aqui é pesada. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, porque tinha mulheres e crianças. Ah, mas que perversidade, porque matou as crianças? Eu já falei, gente, das possessões, dos inimigos. As crianças também eram consagradas. Se deixasse viver, elas iam crescer, ia se tornar um inimigo do povo de Deus lá na frente. Porque as genealogias das pessoas que eram consagradas ao diabo pertenciam ao diabo. A coisa não é tão simples, tá? Vamos lá, matai toda a mulher que coabitou com algum homem, porque as que coabitaram
foram as que fizeram os filhos de Israel pecar. Vamos lá, ó, matar as crianças do sexo masculino, toda mulher que Jacó habitou com algum homem, deitando-se com ele, porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, que são virgens, né? Vamos lá, ó. Deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Em outras palavras, né? As mulheres mata o resto, as mulheres virgens pode pegar para vocês. Aí tem um monte de gente pregando que falando por aí que essas mulheres virgens se tornaram escravas sexuais. Gente, existe um contexto no mundo antigo, né? Existe um contexto, o contexto do despojo. As nações pagãs, como Nabucodonosor fez, né, levavam as pessoas escravos, certo? Quando vencia uma guerra, pegava o despojo, que era dinheiro, roupa, prata, ouro, levavam as pessoas como escravo para trabalho forçado, escravos sexuais, sacrifício para os seus deuses. As nações pagãs faziam isso. Com o povo de Israel, Deus estipulou uma lei para o despojo de guerra. Que é isso que as pessoas não falam. Vamos lá. Então, qual era a lei que Deus ordenou para que se fizessem com as pessoas que eram despojo de guerra? Olha só, a esposa prisioneira de guerra. Olha, tá vendo que já não é uma escrava sexual? O título já fala, vamos lá. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista e a cobiçares e a tomares por mulher, olha só, despojo de guerra, né? Então a trarás para a tua casa e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas. Por causa de piolho, de pragas e de consagrações também a deuses, certo? Despirá o vestido do seu cativeiro e se assentará na tua casa. Vai dar um tempo para ela, né, se acalmar, chorará o seu pai, a sua mãe, um mês inteiro e depois chegarás a ela. Chegarás a ela é se aproximar para tentar ter alguma coisa, certo? E tu serás seu marido e ela sua mulher. Essa é a lei do despojo de guerra. Moisés em nenhum lugar falou: essas mulheres agora vão ser suas escravas sexuais e vocês vão abusar e fazer o que quiser. Não tem, gente. Isso é coisa de gente falso profeta que está pregando por aí. E será que se te não contentares dela? Não, eu peguei ela para mim, mas eu não gostei não. A deixarás ir à sua vontade. É para libertar. Não quer tomar por esposa? Pode libertar. De modo algum a venderás por dinheiro. Quer dizer, não é para, ela não vai se tornar uma escrava, nem sua e nem vai vender para outra pessoa, de modo algum. Tá escrito: nem a tratarás como escrava, pois a tens humilhado. A tens humilhado como? Você sequestrou a mulher da outra nação, que você venceu, matou todo mundo, não quis matar ela porque achou bonita, alguma coisa assim, quer tomar para si, mas ela não quer, te rejeitou de qualquer forma, não quero, não quero. Você também falou, putz, essa mulher é BO, não quero. Não é para se tornar escrava sexual, nem de trabalho, nem é para vender como escrava. É para libertar. Tá bom? Fica na paz.